Diretamente da Vila Açoriana, localizada nos campos de cima da serra, no município de Muitos Capões, começa agora mais um estado de excelência que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da Fiesc, da Engie Tractebel Energia e do Cicobi Santa Catarina. Brinca, meu boi malhado, brinca, esse é teu chão. O sul do Brasil escreveu uma nova página na história da cultura açoriana. Mais de 200 convidados participaram da inauguração da Vinícola Fazenda Santa Rita. O local é um resgate ao passado, confeições que remetem às tradições açorianas. E as construções, então, seguindo essa auto-orientação que eu me dei, né? Fazendo tudo, então, no estilo açoriano. Esse prédio, essa unidade industrial da vinícola segue. Nós temos uma capela aqui, que é uma réplica da capela Nossa Senhora da Conceição, lá na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Fizemos uma réplica. A própria minha casa também, que depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer, também fiz uma réplica, que é a casa da Anita Garibaldi, em Laguna. Então está numa dimensão um pouco maior, mas essencialmente, sob o ponto de vista arquitetônico, é a casa da Anita Garibaldi. Foi uma surpresa muito grande. No primeiro momento, quando ele me procurou, há cerca de um ano atrás, eu pensei, deve estar brincando, imagina. Mas à medida que fui amadurecendo, eu disse, não era brincadeira, era um sonho. E não era um sonho que estava voando para não aterrissar, ele tinha os pés bem assentados no chão. E aí ele se propôs a trazer, e já naquele momento ele já estava construindo a réplica da nossa alfândega, porque ele é um apaixonado por Florianópolis. A réplica da alfândega, que é um prédio, uma edificação neoclássica do século XIX, como uma homenagem a Florianópolis, sabendo o que havia. Ele trouxe construiu a capelinha da Lagoa da Conceição, cuja a engenharia, a construção dela, o desenho, é do nosso brigadeiro Silva Paz, mas foi construído pelos primeiros açorianos do século XVIII, 1750. Então havia nele toda essa preocupação com as suas raízes. E depois ele não só se preocupou em ter a sua vinícola e ter toda essa mistura desses elementos artesanais, da tecnologia, da construção, mas também da gastronomia, e foi pesquisar. E ainda mais, ele foi estudar o que são os Açores, cada ilha, cada característica, se identificou com a Ilha do Pico. Eu sempre brinco com ele, tu és Almeida, até a Ilha de São Miguel. Ele assim, mas o Pico, a Ilha do Pico, por causa de 300 anos da cultura do vinho da Ilha do Pico, então havia toda essa preocupação, essa história cultural, assim, brotando de dentro dele. No quintal do meu coração. O empresário é um estudioso da cultura de seus antepassados. E a inauguração da Vinícola Fazenda Santa Rita é a homenagem aos açorianos que colonizaram parte de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Casa açoriana, toda ela tem um pomar. E é o próprio Agamenon que nos dá uma aula de história. Em primeiro lugar, é as nossas origens. Eu sou família Lemos e família Almeida. Tanto os Lemos como os Almeida vieram dos Açores. Originariamente são açorianos. Então essas famílias as famílias açorianas chegaram em número de 6.000 ao Brasil em 1748. Destes 6.000 açorianos, 4.000 permaneceram em Santa Catarina, mais especificamente em Desterro, hoje Florianópolis. 2.000 vieram ao Rio Grande do Sul. Quer dizer, então, o Império Português tinha o domínio até São Paulo. E foi com esse objetivo que foram trazidos os açorianos aqui para o Brasil, para ocupar Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Como a ideia era povoar os dois estados, a exigência de Portugal era que fossem jovens casais. E foram 60 casais que deram origem a Porto Alegre, a capital gaúcha. 60 casais saíram de Viamão, desceram aproximadamente 20 quilômetros em direção ao sul, e se estabeleceram, fizeram uma povoação na beira do rio Guaíba. E como eram casais, o porto ficou conhecido como Porto dos Casais.
E assim ficou com essa denominação, até que as famílias crescessem, muitas crianças, muita alegria naquela vida, que eram só jovens casais. Imagine 60 jovens casais. Então, um alvoroço, e mais crianças. E aí criou-se um ambiente muito alegre. E aí resolveram mudar o nome, de Porto dos Casais para Porto Alegre. Então, esta a origem da capital dos gaúchos. Porto Alegre, uma cidade essencialmente açoriana, fundada por 60 casais. Hoje o programa faz um resgate da colonização açoriana em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Essa viagem histórica e cultural mostra a homenagem que o empresário Agamenon Lemos de Almeida fez a seus antepassados, erguendo a Vila Açoriana para abrigar a Vinícola Fazenda Santa Rita. De goiaba, doce do pé de goiaba. Então o que estamos fazendo aqui é uma homenagem a esses ancestrais, aos meus ancestrais, aqueles 300 que estão ali, que são os troncos familiares açorianos. Então é uma homenagem mais que justa, porque eles foram o início de tudo isso. Então, o Rio Grande do Sul, as suas fronteiras, o seu povo é essencialmente açoriano. Quem demarcou as fronteiras do Rio Grande do Sul foram os açorianos. E o senhor Agamenon Almeida, ele é descendente dos primeiros 300 casais vindos de Santa Catarina que chegam no Rio Grande do Sul e vão direto ao Rio Grande e vão se espalhando até chegar aqui, Lagoa Vermelha, Santo Antônio da Patrulha e chegam em Vacaria. E ele tem essa história e esse orgulho muito grande. E são justamente os nomes dessas 300 famílias que estão expostos no painel dentro da vinícola. Olha o boi no carro, olha o carro. Aqui tinha um historiador gaúcho, era um general do Exército, era general João Borges Fortes. Então, um grande estudioso da cultura açoriana e da imigração. Então ele fez um trabalho profundo de pesquisa e chegou ao nome das 300 troncos familiares açorianos que chegaram no Rio Grande do Sul. Então a presença da colonização açoriana, tanto em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul, teve um forte impacto sobre a população. Então diversos autores catarinenses dizem que aqueles 4.000 açorianos que chegaram ao desterro dobraram a população catarinense. Na época, Santa Catarina não tinha 4.000 habitantes e teve uma chegada de 4.000 açorianos. Então, foi um impacto profundo. No Rio Grande do Sul, aconteceu a mesma coisa. Na época, o Rio Grande do Sul não tinha 2.000 habitantes e chegaram 2.000 açorianos. Na verdade, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, naquela época, eram, antes de tudo, destacamentos militares. Não havia uma população fixa, a população era flutuante. Só a população se fixou com a chegada dos açorianos. Então, a chegada dos açorianos a Desterro, 1748. A chegada dos alemães a Santa Catarina e o Rio Grande do Sul por volta de 1835. 1829, 1835. Então, aí tem um lapso de tempo de 85 anos. 85 anos são 4 gerações. Depois disso, houve um outro grande fluxo migratório, mas já em 1875, já 40 anos depois dos alemães, aí chegaram finalmente a colonização italiana. Aqui, todos os detalhes foram projetados para refletir a cultura açoriana. Então nós fizemos várias coisas aqui, já no intuito de preservar a história açoriana e a nossa história da vinícola para o futuro. Uma delas foi o museu, que eu chamo de Memória do Vinho. Então, a Memória do Vinho, todos os vinhos, desde a nossa primeira vinificação, e a nossa primeira vinificação ocorreu em 2012. Então, desde 2012, estamos reservando 10 caixas de cada variedade de vinho produzido e estamos colocando no museu. A renda, que é uma coisa muito açoriana, então lá de Florianópolis trouxemos vários modelos de renda com diversos pontos, são 14, 15 pontos diferentes de rendas de bureau, e colocamos, enquadramos lá e fizemos também, ficou bem representativo da cultura açoriana. Olha a renda aí, a renda saindo dos rios. Uma passagem pelos vinhedos mostra o cuidado com o manejo. As fileiras, perfeitamente alinhadas, e a exuberância das vinhas
são colírio para os olhos. Então foram plantadas essas mudas seguindo a orientação solar, todo o solo foi drenado para que se tire a umidade do solo e escolhemos essas 4 castas inicialmente por elas são castas internacionais e que se mostraram bem adaptadas aqui à região, haja visto a trajetória de cada vinho e suas próprias premiações, né, que confirmam, então, a excelência do nosso terroir. O terroir aqui é bem particular. Nós temos um solo argiloso profundo, mas com uma boa drenagem. Temos aqui também uma temperatura uma amplitude térmica, quando do ponto de maturação, bem elevada. As noites aqui são frias e de dia é calor. Então, esse é um ponto bastante importante para nós elaborarmos vinhos de qualidade. Outro ponto importante daqui, que é peculiar dessa região, é que sempre tem um vento. E esse vento é muito amigo. Esse vento ajuda muito a espantar as possíveis doenças que vão seguir no vinhedo. Aliado a um bom manejo, né? Então, o nosso manejo, como vocês observaram, é tudo em espaldeira, né? Bem arejado, com uma boa massa foliar. Então, a gente tem um dossel vegetativo muito grande que possibilita que as uvas fiquem mais tempo no vinhedo, podendo atingir um potencial de açúcar e de uma maturação fenólica muito maior. Então, esse é um diferencial muito grande aqui do local. Nos 12 hectares destinados à vinícola, são cultivadas as variedades Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc e Pinot Noir. E com essas 4 castas nós estamos fazendo, então, 4 linhas de vinhos. Temos uma linha de entrada que chama-se Fazenda Santa Rita. Então temos o Pinot, temos o Chardonnay, o Merlot, todas essas variedades. Depois temos a família Lemos de Almeida, que é a nossa linha premium. Então essa é a top, é uma linha que já tem uma colheita seletiva, então se passa numa parcela, se colhe só aquilo que está em excelentes condições. Se tem alguma uva verde, fica para trás, depois a gente volta e faz uma nova colheita. Por vezes se fazem 3 colheitas numa parcela só, para sempre colher nas melhores condições, nas condições ideais. Feito isso e vinificado, aí vão para barricas de carvalho francês. E aí estagiam ali de 8 a 12 meses, dependendo da estrutura do vinho. Então esse é o nosso vinho top. E também temos 2 linhas de espumante. Temos uma linha de entrada, que é a linha Casa Portuguesa. A Casa Portuguesa é um espumante vinificado pelo processo Charmat. Então, um espumante jovem, fácil de beber, com bastante frescor. Estamos agora com a linha Rosé, já estamos lançando agora um Casa Portuguesa vinificado em branco, agora para o ano que vem. E temos a nossa linha top de espumantes, que se chama Vila Soriana. Então, essa é a nossa linha top e que leva o nome da própria vila. Então, o Vila Soriana é método Champenoise, né? Esse que nós temos hoje no mercado, ficaram 2 anos em contato com as borras. São espumantes que têm uma boa estrutura, têm uma boa acidez, porém eles são macios, são elegantes. Isso a gente consegue aqui, como comentei anteriormente, por causa do terroir. Nós temos, devido a essa amplitude térmica, uma boa maturação, mas sem perdermos estrutura. Então nós temos esse frescor, essa persistência e essa longevidade do espumante, naturalmente aqui pelo microclima, pelo terroir aqui de Muitos Capões. A preocupação com a qualidade na produção dos vinhos começa nos vinhedos, passa pela colheita e chega ao requinte das instalações. A gente destina um trabalho muito forte, a gente sempre vai reforçar isso no vinhedo. Então, ali no vinhedo é que é realizado um trabalho bastante minucioso, é feita toda a seleção dos cachos, toda a limpeza das uvas, se tiver algum grão com algum ataque de podridão, é retirado no vinhedo. Então, toda essa seleção que muitas vinícolas fazem dentro da vinícola, aqui na Fazenda Santa Rita é feita no vinhedo. Então, a uva, quando chega na vinícola, ela chega em perfeito estado sanitário. Bom, isso já é uma coisa muito importante para nós usarmos menos conservadores. Então, a dose de conservador que a gente utiliza para elaborar os vinhos brancos é muito pequena. Temos uma uva de excelente qualidade, colhida fresca, no lado da vinícola, desengaçamos ela e prensamos diretamente com prensa pneumática. Esse suco escorrido, que é o suco mosto flor, vai diretamente para os tanques e já se inicia a fermentação
não ultrapassando 14 graus. A gente tem profissionais capacitados para que isso aconteça e o empenho do pessoal inteiro. A empresa oferece as condições adequadas para a gente trabalhar. A gente tem maquinário de primeira linha, maquinário de ponta. Você tem que ter maquinário sobrando. Para você ter uma uva de qualidade no final, você não pode te faltar nada. Se estiver fazendo um trabalho, você tem que ter uma máquina que te funcione, não pode te quebrar na metade do trabalho. Você tem que ter tudo em dia. Então há uma combinação de fatores que levam a essa qualidade, até por um lado surpreendente. Porque nós mesmos, quando levamos esse vinho, que eu já fiz referência, levamos para a França, também não imaginava, frente a vinícolas lá com 300 anos de tradição, e nós recém engarrafando o primeiro espumante, ir lá e conquistar uma medalha de ouro. Então, na verdade, o nosso terroir aqui dos Campos de Cima da Serra é muito privilegiado. E somando-se a isso, então, estamos usando aqui as mais modernas tecnologias para somar a esse fator positivo terroir e termos o produto final de alta qualidade. Um doce só de goiaba, de goiaba, um doce do pé de goiaba. O nosso mote aqui é qualidade, é qualidade. Então, um colega meu, também proprietário de vinícola, me perguntava, mas e esse teu projeto que tudo está dando certo? E se ele for aquele grande sucesso, o que é que tu vai fazer? Se tu vai aumentar? E eu dizia para ele, se tudo der certo, eu vou diminuir o tamanho da vinícola. Então aí nós vamos investir mais pesadamente ainda na qualidade. Brinca meu boi malhado, brinca esse é teu chão. E qual o diferencial da vinícola, além dos vinhos de qualidade? Traços da cultura açoriana que caracterizam o empreendimento. Vamos fazer então essa festa aqui, uma festa tipicamente açoriana. Então teremos música açoriana, está vindo lá de Florianópolis então em conjunto, né? Fazendo aquela música bem característica aí das nossas origens ancestrais. Unileira e sua banda vieram de Florianópolis exclusivamente para animar a festa. E o show de gastronomia foi protagonizado por outro mané, o chefe Narbal Correia, do Centro Gastronômico Rita Maria. Então estamos aqui com o chefe Narbal, que está com a sua equipe, ele que também é um conhecedor, um estudioso da cultura e da gastronomia açoriana. Então aqui vai nos brindar aí com 10, 12 pratos aí, bem representativos. Num primeiro ato, ele vai então nos colocar os pratos essencialmente açorianos. Num segundo ato, os pratos açorianos brasileiros, já sofrendo a influência do Brasil, como citei, como a mandioca, que foi uma adaptação açoriana ocorrida aqui no Brasil. Então ele vai fazer bem esse descritivo aí da cultura açoriana e depois, no terceiro ato, ele vai fazer então os doces e sobremesas açorianas. Bom, fui convidado pelo senhor Agamenon para fazer, com muito orgulho, a inauguração da vinícola açoriana. E a proposta que ele me passou é que a inspiração fosse a Ilha dos Açores. Nós fizemos um trabalho de pesquisa juntos, estudamos a comida de cada ilha, de cada uma das 9 ilhas, elaboramos um cardápio que tem pratos de todas as ilhas e, além disso, a interação além-mar, quando o homem açoriano chega ao litoral sul brasileiro, e essa mistura de uma nova alimentação, que hoje seria a dieta do Atlântico Sul. Hoje é um dia muito especial, porque hoje estamos comemorando com meu pai a realização de um grande sonho dele, mas continuaremos ainda. Ainda teremos novos empreendimentos daqui para frente e a jornada vai continuar. A inauguração da Vinícola Fazenda Santa Rita também repercutiu fora do Brasil. Foi destaque em jornais dos Estados Unidos, Canadá e Portugal. É de grande interesse mesmo a vinícola açoriana, primeiro porque ela é a primeira do Brasil. E esse interesse tem sido despertado não só aqui. Então, no Canadá já tem jornais fazendo matérias sobre a nossa vinícola.
nos Estados Unidos também. E agora, semana passada, então, dei uma entrevista para a RTP lá de Lisboa, né? A Rádio e Televisão Portuguesa, também surpresa, né? Com uma vinícola açoriana no sul do Brasil. É um fato surpreendente, principalmente porque o Agamenon teve a ousadia de empreender no Brasil em um segmento dominado pelos importados. O vinho no Brasil hoje, a primeira coisa que tem que se colocar é que 85% dos vinhos finos consumidos no Brasil são importados. 85%. 15% são produtos locais. Isso na linha de vinhos finos. Então, por esse lado, visto sobre esse ângulo, há uma grande oportunidade. Porque, em primeiro lugar, existe o mercado. 85% são bebedores de vinho importados. Então, se conseguirmos atrair esses consumidores para o nosso produto, abre-se um mercado imenso. Então, eu vejo grandes oportunidades. Nós levamos o Casa Portuguesa, esse nosso espumante Rosé Charmat, levamos para Bordeaux, na França, num concurso, e fomos agraciados, para nossa surpresa, o único vinho do Brasil, a receber a medalha de ouro. Também levamos para a Bélgica, para a Itália, e também colhemos medalhas de ouro. Mandamos para Mendonça, aqui na Argentina, um grande concurso na América do Sul, também conseguimos medalha de ouro. Isto é o atestado de qualidade. Mesmo sendo premiado em concursos internacionais, o vinho brasileiro enfrenta barreiras internas. As duas principais são o preconceito e a carga tributária. A nossa competição é desleal, mas nós não conseguimos competir em função dessa questão tributária e dessa questão cambial. Então esse preconceito, na verdade, é mais uma questão de mercado, é mais uma questão financeira. Se nós conseguirmos botar os nossos produtos num preço competitivo, certamente tem os consumidores e esses consumidores têm avaliado positivamente o nosso produto. Bom, então nós já temos distribuidores lá em Santa Catarina, pelo menos uma grande distribuidora lá que fornece para bares, restaurantes, e pubs, vários pontos. Temos lá aproximadamente 150 pontos de venda lá em Florianópolis. Também temos em Canela e temos na nossa região, temos em Porto Alegre e aqui nos campos de cima da serra, então lojas, casas de vinho, supermercados, pizzaria, né? Então estamos colocando, estamos tendo uma boa receptividade ao nosso produto, né? E agora com a vinícola, então, esperamos ter um ganho de qualidade. Então agora a uva é colhida e imediatamente processada e agora nós temos 100% de controle do processo produtivo. Desde a uva até o engarrafamento, então, nós assumimos todo esse processo a partir de agora. Com a inauguração da Vinícola Fazenda Santa Rita, Agamenon dá mais um passo em sua trajetória empresarial. Mais que a realização de um projeto empresarial, a Vila Açoriana é a realização de um sonho desse apaixonado pelas suas origens. É o empreendedorismo em ação. Então, vimos a possibilidade, e eu acredito nesse negócio com um grande futuro, uma vez superados os entraves que estamos vivendo atualmente, mas acho que num segundo momento nós temos um futuro esplêndido aí. Eu já considero vitorioso esse projeto por tudo que foi feito, pela construção, pela implantação dos vinhedos, né? Pelo sucesso inicial que nós temos, né? Então, antes de tudo, alegria por ver mais um projeto bem encaminhado. Isso é como um filho que dá o seu primeiro passo, né? Então, a partir de agora, mais cuidado ainda, mais dedicação, para que ele cresça o projeto forte e saudável. Tradição e inovação se misturam no empreendimento. Ao chegar aqui, o visitante se depara com as referências culturais açorianas, mas também vai se surpreender com as modernas instalações da vinícola, que tem como missão ser referência do vinho nacional de qualidade. O nosso objetivo agora é que esta vinícola aqui se torne um ponto de referência no Brasil. Então já estamos em contato também com Açores, né, para que venham. Inclusive o governo autônomo de Açores está se propondo a vir nos fazer uma visita. Já recebemos um grupo de portugueses aqui e eu quero que aqui seja uma embaixada
dos açorianos no Brasil. Brinca, meu boi malhado, brinca, esse é teu chão. Brinca lá na cidade,